Foi. Oi, gente, tudo bem? Então, a gente pensou nessa live de hoje aqui para falar um pouquinho, né, dos protocolos intensivos. Para quem não me conhece, eu sou Maria Clara, perdi um brinco. Maria Clara, sou fisioterapeuta de espaço habilitar. Eu sou físio há, sei lá, uns 15, 16 anos já. E eu comecei a trabalhar com intensivo há uns 8 anos atrás. Primeiro começando com CME, depois que é o MEDEC, depois com o TERA e TCI. E aí a gente queria fazer, as pessoas foram pedindo alguns temas para a gente e a gente vai ficar fazendo algumas lives para vocês nesse período. Vou deixar a Gabi se apresentar e aí a gente começa. Eu sou a Gabriela, também sou fisioterapeuta. Não tenho tanto tempo assim de experiência quanto a Maria Clara, mas são 5 anos aí como fisioterapeuta e uns 2 anos trabalhando com protocolo intensivo também, mais na parte do TheraSuite. E a gente trabalha numa equipe com bastante gente experiente, com bastante troca. E acho que hoje vai ser um momento legal para a gente estar conversando bastante sobre esse assunto. Então, a gente queria justamente fazer essa troca. Assim, na clínica, a gente trabalha com os protocolos de terapia intensiva que a gente trabalha no espaço habilitar são o TheraSuite, o CME-MEDEC, o TCI e o Trainee. Então, assim, a gente preferiu deixar o trainee para fazer uma live separada, porque ele é bem específico, então a gente vai falar dele um pouco mais para frente, junto com o Renato. Mas hoje a gente vai entrar mais nesses 3 intensivos. Assim, a princípio, eu comecei a trabalhar com esse tipo de abordagem com o CME, como eu falei, né? E eu comecei a ver muita diferença no resultado dos meus pacientes quando eu comecei a aumentar a intensidade da terapia. Assim. O que eu vejo? A gente tem vários tipos de protocolos de exercícios, porque eles são protocolos de exercícios, basicamente. Só que cada um serve para um tipo de paciente. Então, assim, o TheraSuite, ele trabalha com um protocolo de 3 a 4 semanas e ele tem, a princípio, a gente trabalha muito mais querendo fortalecimento muscular para uma determinada função. O CME é uma outra técnica também que a gente usa para as crianças menores, para fazer muita coisa contra a gravidade, muita coisa contra a gravidade e botando as crianças na posição em pé, muita coisa desafiando o equilíbrio das crianças. E o TCI, ele é mais indicado para membro superior. Tem um protocolo para membro inferior também, mas o protocolo de membro inferior eu não fiz a formação. Quer falar um pouquinho, Gabi? Só para completar, né? Que na verdade o MEDEC a gente trabalha mais com a ideia de expor a criança assim, contra a gravidade e exigir dela que ela tenha algumas reações espontâneas. E acredita-se que a partir disso a gente consegue ter conexões onde teve a lesão e ter alguma recuperação em relação a isso, né? E o TERA a gente já consegue trabalhar mais visando uma função, um protocolo mais objetivo, mais específico para cada criança. É importante dizer que o MEDEC ele começa com crianças menores, né, a partir de 3 meses, mas uma limitação do MEDEC é em relação ao peso da criança, né, e o tamanho de acordo com o terapeuta, né? A limitação até onde a gente pode ir com o MEDEC é em relação até quando o terapeuta vai aguentar o peso dessa criança. Acho que bastante gente estava perguntando até quando pode fazer o MEDEC. Então, na verdade, a limitação é essa, né? Opa. Assim, a Gabi caiu. E assim, tem uma outra questão que não é só peso, assim, também tem o nível de funcionalidade de cada criança. Sim. Para as crianças que são classificadas dentro do GMFTS, que é a classificação de função da paralisia cerebral, por exemplo,
quanto mais funcional é a criança, mais tempo a gente consegue fazer o uso do CME. Então, assim, por exemplo, uma criança, às vezes, de 7, 8 anos, que já é uma criança grande, que já está conseguindo começar a dar passo, ou que já anda e que a gente quer melhorar a marcha, a gente consegue fazer, mesmo que ela seja uma criança de 20, 22, 23 quilos. Agora, uma criança nível 5, que é uma criança que é mais comprometida dentro do GMFM, do GMFCS, que tem mais comprometimento motor, uma criança que não senta, uma criança que não tem suporte, não consegue sustentar a cabeça, essa criança com 22 quilos, provavelmente a gente não consegue fazer mais o protocolo intensivo do CME, e aí a gente vai transitar essa criança para outras técnicas. É isso que a gente tem feito assim dentro da clínica. As crianças menores a gente começa usando o CME, porque o TheraSuite, por exemplo, ele não é indicado para criança pequena, então a gente começa a usar o Thera por volta dos 3 anos de idade. Então, até mais ou menos 3 anos a gente trabalha com CME, e depois a gente entra com as crianças dentro do TheraSuite. Algumas crianças a gente consegue levar o CME mais para frente, que foi isso que eu falei, dependendo de o quão funcional ela é, mas a gente vai fazendo essa transição. A Patrícia perguntou se 32 quilos está fora. Na verdade, a Clara aguenta, hein? Não. Não, então, Patrícia, foi o que eu falei, assim. Por exemplo, para uma criança que já está andando e que a gente quer melhorar a marcha com 32 quilos, a gente até consegue fazer. Mas para uma criança que não tem marcha ainda, que não consegue trocar passo sozinha, ou mesmo com pouca ajuda, não dá para fazer mais dentro desse peso. Assim. O braço, por mais crossfit que eu faça, eu não consigo sustentar. Até tem bastante exercício que ainda dá para fazer, que dá para fazer nas crianças mais velhas, mais o protocolo mesmo, assim, das 2 semanas, fazendo só exercício dentro do CME, não dá, assim, porque a quantidade de exercício ela fica muito pequenininha e aí restringe muito. Uma criança de 32 quilos que não anda, é mais indicado entrar para outros protocolos, ou para o trainee, ou para o Thera. E aí o fisioterapeuta da criança precisa avaliar e ver qual é o mais indicado. E o GMFCS, só para se alguém não souber, é o sistema de classificação da função motora grossa, que é onde a gente classifica os níveis de função da paralisia cerebral, que vai do 1 ao 5, onde os maiores é onde a gente tem maior limitação. Então, só para se alguém não souber o que é. Tá. Estão perguntando aqui que para fazer intensivo, se mesmo só tendo a formação nível 1 pode fazer. Não. Assim, para trabalhar com intensivo tem que ter o nível 3. Então, assim, eu fiz o meu nível 3, eu terminei tem 7 anos. Então, por exemplo, na clínica, só quem trabalha com os intensivos do CME sou eu. As meninas estão fazendo a formação delas, mas elas ainda não trabalham com intensivo. Então, eu fico mais com essa parte dentro do espaço habilitar de assumir a parte do CME, e as outras meninas assumem mais o TheraSuite, o TCI e o trainee. Deixa eu ver. Perguntaram também aqui se só físio pode fazer o TheraSuite. Então, não, a gente pode ter terapeuta ocupacional também, entrando dentro do protocolo, e a gente faz muito terapia associada dentro do Thera, na clínica. Isso, logo assim que a gente começaram a fazer os protocolos, assim, tinha muito essa questão. Você vai ficar 1 mês fazendo só fisioterapia, e como é que ficam as outras coisas? Como é que fica fono? Como é que fica TO? Vai sair de todas as outras atividades para fazer só isso. E conforme a gente foi vendo que dava para trabalhar junto e que era um trabalho legal também de estar trabalhando a função, o TheraSuite foi... vamos dizer, acoplando as outras atividades juntos. Então, assim, como é que a gente faz na clínica?
Antes de começar o TeraSuite, a gente faz o GMFM do paciente, que é o teste que é mais usado para avaliar paralisia cerebral, isso no PC e num paciente Down, tá? E a gente usa o GMFM até para ter mensuração de como é que esse paciente chegou para a gente e como ele vai estar terminando o intensivo. Teve ganho? Aonde que ele teve ganho? Quais foram os ganhos que ele teve? Até para a gente conseguir medir. Está sendo efetivo o tratamento que a gente está fazendo? Não está sendo efetivo? Porque, assim, a gente, por exemplo, tem muito paciente que vem de fora do Rio para poder estar fazendo o protocolo intensivo com a gente. E aí, assim, você vai, a gente mensura o GMFM quando o paciente chega, a gente mensura o GMFM quando o paciente sai, e aí a gente tem a curva. Olha, o paciente saiu no gráfico de 45% e passou para 60%. Ele teve esse ganho aqui durante esse 1 mês. E aí, quando ele volta 3 meses depois, a gente vai mensurar de novo. Esse paciente conseguiu manter o que ele ganhou no último Tera, ele perdeu ou ele conseguiu evoluir. E aí a gente começa a tomar decisão em cima do GMFM. Então, assim, se o paciente está conseguindo manter os ganhos que ele tem, excelente, o pós-TeraSuite está sendo ótimo e a gente continua nesse esquema de trabalho. O paciente perdeu, o que a gente precisa ajustar nesse período de intervalo? Esse período de intervalo precisa ser menor? A quantidade de terapia que essa criança está fazendo está sendo pouca e ele está perdendo? Ou essa criança, tipo, a gente já teve caso do paciente chegar com uma pontuação, digamos, 45, terminar em 60, e quando ele voltar, 3 meses depois, ele está no 45 de novo. E aí você precisa avaliar, está sendo efetivo? As pessoas têm um custo alto, porque a gente sabe que não é uma coisa barata, as pessoas precisam se deslocar para estarem fazendo. É cansativo. É cansativo. Então, assim, será que esse é o melhor protocolo? O que está acontecendo nesse meio tempo entre um protocolo e outro que essa criança está perdendo? O que a gente pode estar ajustando? Então, assim, a gente faz o programa domiciliar, mas a gente consegue ajustar muito vendo os resultados do GMFM. Por isso que, assim, é muito importante a gente estar usando o GMFM para poder estar mensurando os resultados. Eles perguntaram aqui, Clara, se para quem é destinado a esses cursos, se os pais podem estar fazendo e se o fisioterapeuta no primeiro período da faculdade pode fazer. Na verdade, se eu não me engano, o TeraSuite no último período da faculdade, já quase no final, pode fazer, mas você só pode ter o certificado e atuar com a técnica depois que você tiver formado. O CME não, né, Clara? Acho que só depois de formar. Só depois de formado. Você faz o primeiro módulo e ele mudou algumas coisas, assim, tá? Mas quando eu fiz, você fazia o primeiro módulo, você podia até fazer o 1 e o 2 juntos. E aí você precisava ficar mais 1 ano usando a técnica para você poder fazer o nível 3. Agora parece que teve algumas mudanças. Não, eu fiz o nível 1, aí 1 ano trabalhando com a técnica para agora poder fazer o nível 2. E depois são 1 ano e meio trabalhando para poder fazer o nível 3. Não pode mais fazer casado o nível 1 com o nível 2. Uhum. E nem o 3. Então, assim, você precisa de um tempo de experiência usando. Assim, o TeraSuite, eu falo que, assim, veio para tirar um pouco do trabalho das nossas costas, porque como a gente tem o recurso da gaiola e a gente consegue tirar um pouco do peso do paciente, a gente consegue atender muito melhor os pacientes grandes. Então, assim, coisa que antigamente a gente não conseguia. Eu, por exemplo, atendia um PC que é um paciente com paralisia cerebral, que eu comecei a atender com 8 anos. Ele, com 19, tinha 2 metros e quase 2 metros e sei lá quanto. Ele era muito maior do que eu. E nessa época eu não tinha gaiola. Então, assim, você acaba ficando sem mão para conseguir atender. Então, assim,
são recursos que vão chegando e que a gente consegue melhorar muito a qualidade do nosso atendimento. E aí, o que eu vejo, assim, como eu sou mais velha, vamos dizer assim, o que eu mais vejo experiente hoje, com relação a quando eu comecei a atender, é que, por exemplo, com os recursos que a gente tem, hoje, a gente tem pouquíssimas crianças indo para cirurgia de alongamento muscular, sabe? Para cirurgia, às vezes até para cirurgia óssea, tem bem menos criança. Quando eu me formei, mesmo trabalhando com um público de classe alta, a gente chegava 5, 6 anos, uma criança com um comprometimento motor maior, ela já estava fazendo cirurgia de alongamento. Hoje em dia, os nossos pacientes, quando vão fazer com 10, 11, e às vezes nem fazem, porque além das técnicas terem evoluído, a gente também lança a mão de outros recursos. Por exemplo, a gente faz uso da plataforma vibratória Galileu, que assim é sensacional. Ela faz muita diferença na qualidade do atendimento que a gente pode prestar. O uso da eletroestimulação associada também. Então, assim, conforme a tecnologia vai evoluindo, a gente consegue ter resultados melhores e a qualidade do serviço que a gente pode prestar, ela também é muito melhor. Quer falar? E perguntaram também qual é a diferença entre o TheraSuite e o PediaSuite. Eu tenho a formação só do TheraSuite, não tenho a formação do Pedia. Mas acredito que o princípio, né, seja o mesmo, com uma mudança em algumas questões da veste. Você sabe falar mais do Pedia, Clara? Não, então, é basicamente isso, assim. A maior diferença... Eles são protocolos muito parecidos e é basicamente a diferença na veste. Assim, a pessoa que desenvolveu o Pedia fez algumas alterações que ele achava que não estavam tão boas na roupa do TheraSuite e aí mudou o nome, mas é basicamente isso, assim. Os protocolos são bem parecidos, até porque, assim, quando a gente fala em protocolo, às vezes as pessoas acham que é uma coisa muito fechada, assim, que você vai fazer a mesma coisa para todo mundo. E não é assim. Assim, as técnicas, você precisa avaliar a criança, entender quem é esse paciente que você está pegando, e aí você montar um programa em cima. Você não faz a mesma sequência de exercício para dois pacientes diferentes. Assim, você precisa olhar quem ele é, avaliar, entender o que ele precisa, escolher a função. É importante também escolher a função junto com a família, e se o paciente for um paciente que tem condição de te dar uma resposta, dele também está escolhendo o que ele quer, porque a gente precisa que essa criança esteja motivada para fazer isso. Ela precisa participar. Você imagina 3 horas de terapia todos os dias, onde a criança está lá tendo que repetir um monte de coisa, isso a gente falando no Thera, e sem a criança entender por que ela está lá, sem ter um objetivo que ela esteja querendo fazer. Então, assim, às vezes é muito sacalo. E aí, se você não tem o engajamento tanto da família quanto da criança, isso vai ser muito mais difícil de levar. Então, assim, o ideal é que a gente consiga engajar essas duas coisas. 3, né? O que o terapeuta acha que precisa trabalhar com a família e com o paciente. A gente sempre tenta conversar bastante com essa família, assim, para entender o que vai ser possível para eles, assim, porque não adianta também trabalhar uma função, por mais que seja uma função que eles também queiram, senão vai ser uma função que eles vão conseguir transferir para o dia a dia deles. Então a gente sempre tenta ter essa troca, né, com a família, com a criança, para a gente ver aquilo que vai ser viável, né, aquilo que eles vão conseguir levar adiante. Porque senão a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Isso, estão perguntando se toda criança de 3 anos pode realizar o intensivo. Não, assim, a gente precisa avaliar. Cada paciente a gente precisa olhar e entender se o paciente tem indicação, se o paciente é um paciente que aguenta por diversas situações. Você tem contraindicação, por exemplo, você tem uma criança que tem um problema cardíaco,
cardíaco, tem uma doença muscular, tem uma doença degenerativa. Esses pacientes não vão estar indicados. Você tem crianças que não são colaborativas e que às vezes você vai colocar essa criança dentro de um protocolo de 3 horas por um mês e essa criança não vai funcionar. Então, se você já conhece esse paciente, se essa criança já é um paciente seu, você consegue dizer, olha, talvez isso aqui não vá funcionar dessa forma. E aí você pode tentar fazer um protocolo adaptado. Talvez se a gente trabalhar assim, com menos quantidade de horas, ou talvez prolongar um pouco mais, ou diminuir a quantidade de tempo. Mas isso, assim, é ver paciente por paciente. Porque não existe fórmula de bolo para nada. Então, assim, não dá para falar assim, ó, todo paciente... mesmo dentro da classificação, por exemplo, eu classifico o paciente no GMFCS nível 3. Todo paciente nível 3 vai ser assim? Não. A gente sabe mais ou menos o que aquelas crianças dentro daquele nível de função vão conseguir fazer. Mas cada criança é uma. Você tem questões que são psicológicas, que são de biomecânica, você tem várias questões que você precisa estar avaliando. Questões também de família, com o engajamento daquela família, o quanto que aquela família vai conseguir realmente estar comprometida com aquele atendimento, porque também não adianta eu, terapeuta, acho que o meu paciente precisa daquilo ali. E a família acha que não. E aí você, sei lá, fala assim, olha, ele tem que fazer. Cara, isso não funciona, esquece. Porque, assim, tem que estar todo mundo junto e de acordo, porque senão a coisa não anda, não sou eu, até porque não sou eu, terapeuta, que decido. A família é que decide o que ela vai fazer. Então, assim... E uma coisa... Pode falar. Uma coisa também que a gente tem dado muita importância em avaliar é porque às vezes a criança não tem nenhuma contraindicação dessas que a Clara falou, cardíaca, muscular... Mas a criança não está num estado nutricional adequado. Então, a gente sempre dá bastante importância ao estado nutricional dessa criança antes de fazer o protocolo intensivo. A gente orienta o acompanhamento com um nutrólogo, nutricionista, para a gente poder estar potencializando os efeitos que a gente vai conseguir, né? E se a criança está numa faixa de baixo peso, a gente espera essa criança entrar numa curva de peso adequado para a gente poder estar iniciando o intensivo também. Inclusive, a gente achou... uma curva de peso para crianças com paralisia cerebral, que é o que a gente usa para saber se os nossos pacientes têm condição nutricional de fazer um intensivo ou não. Porque não adianta colocar o paciente numa carga de trabalho gigante se o cara não tem condição nutricional de estar fazendo. Você vai estar quebrando músculo para criar músculo. Então, assim, paciente subnutrido, no espaço habilitar, não faz intensivo. Eu não tenho esse problema, já chegaram vários pacientes para fazer que estavam desnutridos, eu falei, não vai fazer, porque precisa chegar num peso X. Então, assim, a gente manda para a nutricionista, a gente vê junto com a nutricionista qual é o peso ideal que essa criança precisa chegar para que ele consiga realmente fazer o protocolo, aí sim a gente começa um trabalho. Porque senão, não faz o menor sentido, você não está ganhando nada. Você tem a questão da osteoporose que a Silvia está colocando. Ela é uma contraindicação, sim, porque assim, senão você pode acabar fazendo uma fratura no paciente no meio de um programa. A roupa do Thera, ela é compressiva, então assim, você pode, na hora que você comprime o paciente, se você tem uma osteoporose, você pode fazer uma lesão. Em crianças muito pequenas, a gente não pode usar a roupa, inclusive, justamente por causa disso. As epífises de crescimento, elas ainda estão abertas, que aonde que o osso cresce, tá? E se você comprime isso com uma carga X, você pode fazer uma lesão. Então, criança pequena não pode usar a roupa do Thera. Perguntaram assim, o CME é uma técnica muito rígida. Então, assim, o CME, o Ramon, ele tem uma visão que, assim, ele só usa a técnica dele. Ele acha que, assim... foi a técnica que ele desenvolveu, ele só usa aquilo ali e ele trabalha com crianças dentro de uma certa idade. E foi aquilo que eu falei.
Com as crianças menores, a gente usa realmente os protocolos. O que eu acho melhor de trabalhar é o intensivo do CME. Ou até o... Regiane. Regiane, calma aí. Vou falar, calma. Até me perdi. Fui rir aqui. Mas assim, a gente As crianças menores, você acabou não usando tanto, né, tanta associação isso, de recursos. eu tento usar o CME até uma faixa etária ou até uma parte do que eu acho que está dando para usar, que eu estou conseguindo ter ganhos legais com essa criança. Depois a gente começa a mudar para outros tipos de intensivo. Então, assim, por exemplo, o CME, se você falar com o Ramon sobre órtese, TheraSuite, eletroestimulação, plataforma vibratória, ele é contra todas essas coisas. Eu, Maria Clara, acho que tem certas coisas que a gente pode associar, tá? Isso sou eu. Acho que não tem o menor problema de você associar, porque você está dando uma melhor qualidade de movimento para aquele terapeuta, para aquela criança. Então, assim, por exemplo, se eu tenho um Galileu, que é um potencializador de contração muscular, eu posso fazer certos manuseios do CME em cima da plataforma. O que ela vai estar dando de diferença? Ela simplesmente vai estar me dando fazendo com que essa criança consiga contrair mais aquela musculatura dentro daquele exercício. Então, por que não usar? Eu não vejo nenhuma explicação científica que me fale assim, não, você, se estiver usando o Galileu dentro desse manuseio, você vai estar saindo totalmente dos princípios da técnica. Eu não vejo isso. Então, assim, eu uso, tá? Então, se o CME é uma filosofia. Eu não sei se é uma filosofia, mas assim, os exercícios são sensacionais. Muito bom. Mas eu tenho algumas divergências com algumas coisas. E eu explico para todo mundo que vem fazer intensivo comigo a seguinte coisa. Olha, eu trabalho dessa forma. Outras pessoas trabalham da forma X. Você quer trabalhar assim? Se a família aceitar, porque é isso, a gente precisa ter um acordo entre terapeuta e família. Se a família entender o ponto de vista e ela aceitar que é isso aqui que ela quer, beleza, ela vai ficar comigo, ela vai fazer o protocolo comigo e vamos lá, vamos ver o que a gente consegue ganhar com essa criança. Se não, tem outras pessoas que fazem só isso, que só trabalham com CME da forma que às vezes o pessoal fala, o CME é puro. O que eu vejo assim, é que você consegue ganhar muito mais usando eletroestimulação, Galileu, e às vezes eu uso mesmo o TheraSuite. O TheraSuite não, o TheraTalks durante o intensivo do CME, porque eu acho que só beneficia. Eu acho que quanto mais alinhado biomecanicamente esse paciente estiver durante aquele exercício, melhor. Eu não me justifica fazer uma atividade com o paciente que ele esteja completamente desalinhado. Então, assim, você tem alterações biomecânicas que são incompatíveis com o movimento. Tem certas coisas que eu não vou fazer com o meu paciente se ele tiver uma alteração biomecânica absurda. Então, por exemplo, você tem uma criança que tem um pé que ele é muito ruim, eu não vou trabalhar com esse paciente sem órtese, porque eu tenho risco de torcer um pé, dependendo de qual é a postura desse pé, ou de estar favorecendo padrões que eu não quero. Então, assim, eu não vou fazer isso. Mas aí depende da avaliação do paciente, de como é que esse paciente responde. E é isso, é a avaliação de cada criança individualmente e conversa com a família. Assim, eu não sou xiita com nada. Eu acredito que cada criança precisa de uma coisa. Eu acho que não tem assim, olha, o paciente
eu estava vendo a live da Luanda ontem e ela falou uma coisa que eu achei muito legal, assim, que não é a criança que tem que se adaptar à técnica. As técnicas têm que se adaptar às crianças. Então, assim, se eu tenho uma diversidade de técnicas e de equipamentos que eu posso estar usando, por que eu vou usar só um? Então, assim, se eu tenho várias coisas que eu posso estar associando para conseguir ganhar uma função mais rápido, por que eu vou estar usando uma coisa só? É tão difícil da gente conseguir ganhar função com essas crianças e a gente tem tantos recursos, por que eu vou usar uma coisa só? Eu me perdi aí nas perguntas, Gabi. Não, tem bastante gente, Clara, porque tem bastante mãe, eu acho, né? Bastante graduando ainda, e eles estão perguntando como que funciona os protocolos, né? Eu vou falar um pouquinho do TheraSuite, aí você fala como é que funciona o intensivo do MEDEC. Na verdade, o TheraSuite, ele tem uma duração de 4 a 6 semanas, né? Com atendimentos 5 vezes na semana, uma duração de 3 ou 4 horas por dia nesses atendimentos. E a gente trabalha, a gente já chegou até a falar, visando um objetivo específico, uma função específica. E a gente divide essas horas de atendimento em relaxamento, ganho de força, treino de função. Em alguns casos, a gente associa a terapia aquática no último horário. E a gente tem tido, né, resultados legais com a associação da aquática. E a gente vai organizando, né, decidindo o tempo, se vai durar 4 ou 6 semanas, de acordo com o que a Clara tinha dito, que é a demanda do paciente, o comprometimento da família, se vai ser viável, se é uma criança que a gente vai conseguir estar prendendo ela ali 6 semanas, 4 horas por dia, porque, mais uma vez, eu falo, é muito cansativo. A gente tem muitas crianças que conseguem, que trabalham ali bonitinho às 4 horas, mas, assim, é difícil, a gente sabe. E acho que, assim, o TheraSuite é basicamente isso. Então, quando eu fui... eles começaram os protocolos do Thera fazendo entre 3 e 4 semanas. Só que já tem estudo. Eu fui no Congresso de Paralisia Cerebral dos Estados Unidos no ano retrasado. E eles começaram a ver que, assim, alguns pacientes, por exemplo, os pacientes nível 2 e 3, quando fazem protocolo intensivo, que para esse tipo de paciente, eles têm um ganho melhor se eles fazem 6 semanas. Então, assim, porque aí você demora 4 semanas para você conseguir alcançar a função e depois você tem mais 2 semanas para fazer o treino daquela função para que você realmente consiga que aquela função se torne uma função automática. Então, assim, a única criança que a gente fez na clínica um protocolo de 6 semanas foi o Henrique, que a Silvia está até aí no grupo. E, assim, foi espetacular. Mas ele é uma criança que quem conhece o Henrique que está aí, sabe que, cara, ele não existe, assim. Ele quer trabalhar, ele 10 da noite sobe, desce, manda vídeo, olha como eu estou fazendo as coisas lindas e ele bota objetivo para ele fala assim, não, agora eu quero dar 500 passos na esteira. Daqui a um tempo ele posta, olha, consegui dar os 500 passos na esteira. Então, assim, é uma criança que é super motivada e é uma motivação intrínseca dele. Então, é uma criança que trabalhou 6 semanas no intensivo e, assim, nas últimas semanas ele já estava super cansado. Mas, assim, o resultado foi excelente. Ele teve um ganho no GMFM espetacular. Mas é isso, não é toda criança. Eles indicam que paciente 2 e 3 façam 6 semanas agora de protocolo de Thera, mas não é toda criança que aguenta. Tanto fisicamente quanto psicologicamente, porque é difícil de conseguir motivar as crianças esse tempo todo, é cansativo. Aí a gente entra na questão do trainee. O trainee são 36 meses de intensivo. A gente não tem essas perdas que eu estava falando lá no começo, de, por exemplo, você mensura GMFM no começo, um mês depois, no final, você mensura ele de novo, e aí 3 meses depois você vai ver onde é que ele ficou. Como o trainee, ele é um intensivo contínuo,
você não vai ter essa perda. Se a gente começa a ver perda dentro do GMFM, dentro do trainee, aí a gente precisa ver se o nosso resultado, se o que a gente está fazendo realmente está sendo efetivo, o que precisa ser mudado. Mas ele vem numa pegada de você conseguir não ter essas perdas que a gente hoje tem no Tera. Então, que a gente tem no Tera, que a gente tem no CME, a maior parte das crianças perde nesse intervalo entre um protocolo e outro. Geralmente, as crianças mais funcionais são as crianças que não têm essa perda. Mas os outros geralmente têm uma perda. Então, o trainee vem justamente para a gente tentar não ter essa perda que a gente via e que a gente tenha um ganho mais contínuo, numa linha mais reta, numa subida mais constante. Eles perguntaram como que a gente faz para poder manter a atenção da criança durante 3 ou 4 horas. A gente dança, planta bananeira, a gente faz de tudo que é possível. Tem os vídeos, vocês entraram no nosso Instagram, tem umas coisas da Fernanda, que é a outra física, que olha, ela vem de múmia, ela vem fantasiada de abóbora. A Fernanda, só falta plantar bananeira, literalmente. Porque é isso, gente. Motivar as crianças durante esse tempo todo é difícil. A gente precisa ter uma criatividade grande. Estou revelando seus segredos, Fernanda. A gente faz iluminação na gaiola, faz mesmo. A gente bota música, faz boate, para as crianças dançarem, cantarem, para tentar fazer que isso seja o mais prazeroso possível, porque mal ou bem a gente está lidando com crianças, né? Então, se a gente começa a trabalhar com criança igual a gente trabalha com adulto, as crianças vão querer sair correndo. Vão olhar para a nossa cara e vão falar, socorro! Tem isso aí. Tinham perguntado aqui também, que eu lembrei, de quem é que indica o protocolo. Então, os protocolos, eles podem vir tanto da indicação médica quanto dos próprios terapeutas. Tá? Então, ou o terapeuta que atende a criança pode ver se ele está com indicação ou não para fazer algum protocolo intensivo, ou às vezes a gente pega paciente com indicação do médico. O médico indica para vir para fazer o intensivo. Perguntaram se tem manutenção, então, do Tera. Então, a gente não interrompe tratamento, só interrompe tratamento com a gente quem não é do Rio, por exemplo, ou quem às vezes é do Rio, mas mora muito longe. A gente não indica parar de fazer as atividades depois que termina o protocolo. Porque é isso, se você parar, você tem perda. É igual academia, gente. É biomecânica, é músculo. Se eu paro, eu posso treinar loucamente por 3 meses e ficar enorme. Se eu parar de malhar por 3 semanas, eu vou perder força. E com eles é a mesma coisa. Então, não dá. Quando você começou com um protocolo que falava assim, você faz o protocolo intensivo por 1 mês e depois você pode ficar 3 sem fazer nada. Não tem como. Você perde. Então, assim, não dá para parar. O que a gente viu na prática é que, assim, não tem como parar. As crianças que são de longe, a gente faz um programa domiciliar, a gente ajuda os terapeutas que atendem essa criança nas outras cidades com esse programa. A gente conversa, vê o que é viável de fazer, até ver assim, os recursos que a clínica ou que o consultório do terapeuta que atende fora tem, para a gente poder montar esse protocolo junto, para a gente tentar minimizar ao máximo as perdas. Mas a gente não indica que essas crianças parem. Bem. Se a gente tem intenção de fazer algum protocolo relacionado à marcha, tem, sim. Com certeza. A gente sempre quer, eu quero tudo.
tudo que aparece a gente quer fazer. Mas eu acho que os protocolos de marcha, eles são sensacionais. Para as crianças nível 1, 2 e 3, até para os pacientes mais graves, mas fica um pouco mais difícil de fazer. Tem que fazer um pouco diferente. Eu acho que ele é espetacular. Eu acho que a gente tem feito algumas coisas feito uma adaptação para alguns pacientes dentro do TERA, do protocolo de marcha. Então, o Alvinho, que estava fazendo o intensivo agora, antes da gente parar no meio dessa pandemia, ele estava com uma quantidade de esteira X. Então, a gente fazia a primeira hora de liberação, a segunda hora de exercício de força e a terceira hora era dentro de um protocolozinho de marcha. Não é o protocolo... Como a gente na clínica não tem aquela esteira maravilhosa, a gente ainda não está fazendo, não tem Tanto é que se vocês entrarem lá, vocês não vão ver assim, intensivo de marcha, de marcha dentro do espaço habilitar, mas a gente, para algumas crianças, a gente faz e a gente usa muito esteira dentro dos atendimentos também. Como que é o protocolo do CME? Então, na verdade, o CME você pode trabalhar de 2 semanas até 2 meses, direto. Aí, geralmente, o que eu sempre faço, o primeiro intensivo são sempre 2 semanas, porque eu preciso saber quem é o paciente, como é que ele vai responder, se é uma criança que vai trabalhar bem, se é uma criança que vai trabalhar mais irritada. Como dentro do CME você não tem necessariamente, o paciente não tem que colaborar no sentido de te ajudar a fazer o exercício, tipo, no TeraSuite, ou o cara vai fazer a polia, ou você não tem como trabalhar. No Tera, a gente tem muitas posturas que a gente pode colocar o paciente e o paciente vai trabalhar porque você quer muita resposta automática. Então, eu primeiro entendo quem é o paciente dentro desse protocolo, dessas 2 semanas, e depois eu vou ver. Olha, não, dá para a gente trabalhar com 3 da próxima vez, com 4, dá para trabalhar com 2 meses direto de intensivo. Mas aí, assim, só avaliando a criança e vendo se ela consegue ficar a quantidade de tempo que ela vai conseguir responder. E como o CME, a gente trabalha com crianças, principalmente com crianças menores de 3 anos, a gente atende crianças mais velhas, mas a maior parte das crianças estão mais ou menos nessa faixa etária, de 5 para baixo, são crianças menores. Então, por exemplo, você pegar um bebê, às vezes, de 3 meses, porque a partir de 3 meses a gente já pode estar começando a fazer o CME, e botar ele em 2 meses de intensivo, 2 horas por dia, 2 horários por dia, é muito cansativo. Então, também precisa entender qual é a idade dessa criança, o quão ela está bem nutrida, porque eu também não tenho intenção que ela perca peso. Eu preciso entender se ela começa a perder peso também, a gente diminui. Tem crianças, por exemplo, se eu pego um paciente para fazer um protocolo e essa criança, no meio do protocolo, ele começa a fazer uma pneumonia porque ele ficou cansado demais, a gente tem que reavaliar se o trabalho que a gente está fazendo não está pesado demais, se essa criança se a gente não está exigindo demais dessa criança. Então, assim, mas é isso, tudo é mensurado em cima do paciente. Não tem fórmula de bolo. Eles perguntaram aqui, Clara, para a gente não perder, como que a gente trabalha em relação aos alongamentos, né, que são orientados no protocolo do TeraSuite, se tem a baixa evidência. É que, na verdade, o que a gente utiliza como alongamento é o alongamento ativo, né, o alongamento na função. A gente não faz nenhum tipo de alongamento passivo durante o protocolo do Tera, então... Porque, assim, gente, escuta, pelo amor de Deus, terapeutas e mães... Porque essa é um negócio que me dá vontade de arrancar os cabelos. Alongamento passivo, isso, assim, a gente precisa de 2 horas imobilizado na mesma posição para que você realmente tenha alongamento de fibra muscular. Essa coisa de pegar e alongar 30 segundos, isso não é alongamento. Então, para eu realmente ter
alongamento de fibra muscular, eu preciso manter aquele posicionamento por 2 horas. A partir de 2 horas você começa a ter alongamento de fibra muscular. Então, você pensar que você vai pegar e vai fazer isso aqui, vai fazer isso aqui, que você está alongando o paciente, isso não existe. O que a gente consegue fazer de alongamento, que é efetivo, é o alongamento ativo. Então, assim, é você colocar aquele membro numa posição de alongamento e você fazer aquele músculo contrair e relaxar dentro daquela posição ou mesmo fazendo o movimento, mas que ele consiga chegar no final do movimento e você vai ganhando arco de movimento. Tem, assim, a plataforma o Galileu, ele faz ativação muscular involuntária. Então, por exemplo, um paciente que tem um comprometimento motor maior, às vezes você não consegue que ele faça uma ativação voluntária. Então, é muito difícil de fazer alongamento nesse paciente se você não tem, por exemplo, um Galileu. Eu tenho resultados sensacionais com crianças muito comprometidas que a gente coloca um extensor, coloca no Galileu com uma intensidade onde ela está trabalhando contração muscular e na hora que eu tiro esse extensor, essa criança ganhou um arco de movimento enorme. Uma coisa que você não consegue ganhar na mão de jeito nenhum e é um alongamento efetivo. Na próxima sessão que essa criança vier, você vai ver que esse alongamento se mantém. A gente consegue segurar, foi aquilo que eu falei. Como a gente usa muito Galileu e muita eletroestimulação, que também faz contração muscular, para o músculo alongar, ele precisa de contração. Então, assim, ele precisa contrair e relaxar para ele conseguir alongar. Então, assim, com esses 2 recursos que a gente tem, a gente quase não tem paciente fazendo cirurgia de alongamento muscular na clínica. Os pacientes que chegam para a gente pequenos, cara, as nossas crianças quase não fazem cirurgia de alongamento. Se eu pego um paciente mais velho que já chega com encurtamento, aí, tipo assim, às vezes você já tem um encurtamento de cápsula, já são coisas que já estão aderidas ali, você tem uma fibrose da musculatura, aí a gente não consegue, às vezes, dar conta de ganhar de volta uma coisa que ele foi perdendo ao longo do tempo e que a gente não tinha controle antes. Mas os pacientes que chegam para a gente pequenos, a gente não faz... Eu não vejo... Tem anos que eu não pego uma cirurgia de alongamento muscular. Tipo assim, eu tô falando de PC, tá? De criança com paralisia cerebral. Tem algumas crianças, por exemplo, você tem um paciente de mielo que tem um pé torto, aí é outra coisa. Mas eu tô falando de criança com paralisia cerebral ou de alguns outros acometimentos. A gente não tem praticamente mais nada de cirurgia de alongamento. Os ortopedistas ficam bravos com a gente, mas a gente não tem. Pergunta do CM... perguntaram se a gente tem previsão da plataforma, do curso de plataforma. O curso da plataforma vai ser em agosto. Vamos ver como é que a gente... Foi um curso que não mudou de data, tá? Com a pandemia ainda, mas vamos ver como é que fica. A princípio, ele continua em agosto, se eu não me engano, 29 e 30 de agosto. Tem no nosso site. Entra lá no Espaço Habilitar, que tem tudo para você ver a data, fazer a inscrição. Mas, a princípio, ele vai ser em agosto, tá? 29 e 30, se não me foge a memória. Por que estão perguntando aqui também por que o intensivo do CME não é feito em horas seguidas? Porque é justamente principalmente por causa da idade dos pacientes, assim. E também tem uma questão, assim, quando você... Primeiro que são crianças pequenas e para você conseguir trabalhar 2 horários seguidos, fica muito sacal. Quando eles vão ficando mais velhos, isso é mais fácil. É igual você pensar em trabalhar 3 horas com um adulto e trabalhar 3 horas com criança. Um adulto que tem consciência do que ele está fazendo, que ele sabe por que ele está ali, é muito mais fácil de você manter. Então, se você pensar que você está trabalhando com uma criança de 1 ano, 2 anos, e você vai botar esse paciente 2 horários seguidos, é difícil de você conseguir que ele renda da mesma forma. Outra coisa é que é muito cansativo para as crianças. Você pega uma criança pequena, como os exercícios do CME, todos eles,
a criança precisa estar fazendo ativamente. Alguém perguntou do Bobat, eu vi um Bobat passando por aí. Alguém perguntou assim, se eu usava o Bobat ou se eu usava o CME, alguma coisa nesse sentido. No Bobat, a nossa mão vai facilitar o movimento. Então, a gente usa muita coisa passiva no Bobat, onde eu, com a minha mão, vou fazer o movimento para a criança e eu vou ajudar aquela criança a fazer a atividade. No CME, não. No CME, ou a criança consegue fazer aquilo ali ativamente, ou você muda de exercício. Então, ela está o tempo inteiro fazendo contração muscular e ela está o tempo inteiro te ajudando a trabalhar. Então, é muito cansativo. A maioria das crianças fica morta com farofa, literalmente, assim. Quando entre um horário e o outro, eu sempre pergunto, e aí? Aí os pais sempre falam, apagou, desligou, dormiu pra caramba, porque eles ficam muito cansados. Então, e também, tem outra questão do porquê que você tem esse intervalo. Quando você dá o estímulo, por exemplo, eu venho aqui, fiz essa sessão agora. E aí, a partir do momento que eu começo esse estímulo, vou dando, esse paciente tem um ganho dentro dessa mesma sessão. Tanto é que a gente faz pré e pós, sim, a gente, para mensurar se o que a gente está fazendo está funcionando ou não, não é toda a sessão, mas a gente às vezes faz assim, eu filmo a função no começo do atendimento, faço o atendimento, quem fez o Bobat vê muito isso, principalmente quem fez o Bobat com Tereza. E aí, no final, você vai ver como é que está aquela função, o que mudou e se seu atendimento foi ou não efetivo. Você ganhou aquilo ali. No outro dia, quando você vai ver, é isso. A partir do momento que acaba a sua sessão, você começa a perder de novo. Se eu, no meio que o paciente começa a ter essa perda aqui, eu dou um estímulo de novo, eu começo daqui e vou ganhando mais para cima. Então, assim, uma justificativa que o Ramon dá para fazer esse intervalo também é para que eu dou um estímulo e aí o paciente no meio ganha aqui e aí ele vai perder um pouquinho e eu dou outro estímulo. Ele vai perder um pouquinho e eu dou outro estímulo. Então, é mais ou menos isso. Tem essas 3 explicações para você ter esse intervalo entre uma sessão de atendimento e outro dentro do CME. Quanto tempo de roupa do Tera vocês usam por dia? A gente acaba... A gente... Pode falar? Pode. Então, a gente avalia de acordo com cada criança, né, o que a gente acredita que a criança vai conseguir. Porque a gente que já usou a roupa, né, a gente sabe o quanto que é cansativo e quanto que ela aumenta a carga. Eu ainda não li nada e nem no curso foi falado de quanto tempo é recomendado usar. Se é recomendado usar 1 hora, as 3 horas ou as 4 horas. Mas a gente acaba utilizando mais da 2ª hora em diante, porque o primeiro horário é mais o relaxamento, mais a liberação, então a gente não costuma colocar. E aquela criança que a gente sabe que vai aguentar, a gente coloca a partir do 2º horário, né, e faz as polias e o treino de função com a roupa. E também existe aquelas crianças que a gente acaba colocando só no último horário para fazer o treino da função, porque é realmente muito cansativa a roupa, é muito desgastante. Mas ao mesmo tempo ela permite que a gente consiga aumentar um pouquinho aquela tensão ali no core, a gente consiga manter um alinhamento. Então, assim, é importante usar, mas a gente acaba avaliando o quanto cada criança vai permitindo. Acaba também que uma criança no início, ela aguenta usar a roupa por menos tempo e no final ela já vai tolerando por mais tempo. Mas eu ainda não li nada referente à indicação precisa do tempo de uso dessa roupa. Assim, eu acho que é isso, assim, é avaliar cada paciente. Porque, por exemplo, tem criança que aguenta ficar 2 horas com a roupa de boa. E tem paciente com meia hora já tá morto. E tem as crianças que têm alteração sensorial que não aguenta ficar com a roupa. Bem mais agoniada. Então, assim, quer tirar. E aí, às vezes, você
perde qualidade no seu atendimento na hora que você coloca a roupa de uma criança que tem uma alteração sensorial, porque ela não aguenta aquele estímulo todo. Então, assim, ou ela aguenta por muito pouco tempo, ela começa a ficar agoniada. O meu filho, por exemplo, a gente colocou a roupa nele para tirar uma foto. Cara, ele não aguentou ficar, ele começou a chorar, enlouquecido. Tem 7 anos, ele não tem ele tem um TDAH, então ele tem uma questão sensorial, mas ele não tem uma questão motora. Mas ele não aguentou ficar 5 minutos com a roupa. Ele começou a chorar e ele não é uma criança de chorar. Então, assim, a gente precisa, de novo, avaliar quem é a criança que você está. E o quanto isso vai ser efetivo. Porque também, você pensar em colocar, o protocolo tem que usar a roupa. E aí você bota a roupa na criança, a criança não funciona mais? Aí você precisa ver, será que esse é o melhor método? Será que só usar a polia não vai ser o suficiente com essa criança? Será que eu tenho que usar a roupa nesse momento? Será que eu posso fazer uma adaptação mais aos poucos com essa roupa? Tem que ver caso a caso. Não dá para dizer assim, tem que usar a roupa 1h30 com todo mundo. Pô, tem paciente que a gente sabe que se a gente botar 1h30, a criança vai morrer de cansada. Estão perguntando assim, de quanto em quanto tempo que a gente repete o protocolo. Como eu falei, a gente avalia o resultado do TeraSuite em cima do resultado da criança no GMFM, que é esse teste que a gente faz. Se eu tenho um paciente que no final do intensivo teve um ganho, quando ele volta, o primeiro protocolo, a gente sempre refaz 3 meses depois. Dentro do possível, né? Porque tem paciente que não consegue 23 em 3 meses, por N questões. Mas sendo possível, essa criança volta 3 meses depois. 3 meses depois, quando a gente refaz o GMFM, é aquilo. Se o paciente perdeu, a gente tem que entender por que ele perdeu. O que ele estava fazendo, o que ficou de programa domiciliar não foi suficiente, a quantidade de terapia que ele está fazendo nesse intervalo ela está sendo pouca, esse tempo que ele ficou de intervalo ele foi muito grande, e aí você precisa pensar em estratégias para que esse paciente não perca isso. Então, assim, eu tenho... Ih, gente, vai acabar nossa live. Isso que eu ia falar agora. Vamos cortar, gente. Mas a gente tem 2 minutos. A gente vai avaliar em cima do resultado de MFM, tá? Se o paciente teve ganho, ou conseguiu manter ou teve ganho, a gente mantém os 3 meses. Se ele perdeu, aí a gente vai ver se a gente diminui o espaço entre um intensivo ou outro, ou se o problema estava no que ele estava fazendo nesse intervalo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Perguntaram sobre o tera Fala. Tera do autismo. Se a gente faz bastante tera em autista. Então, na verdade, assim, a gente tem 1 minutinho, vou responder rapidinho. A gente tem muita criança aqui dentro que tem paralisia cerebral que está dentro do espectro. E a gente faz, assim, é bem mais difícil, tá? Mas a gente já teve paciente, sim, que estava dentro do espectro. Então, não é muito... a gente não tem tanto, mas a gente já fez. A gente pode depois, assim, queria agradecer a todo mundo que veio na live, que ficou aqui escutando a gente. A gente vai estar fazendo outras lives, se vocês quiserem sugerir outros temas. Sugestão, precisar de ajuda, pode mandar mensagem aqui no Instagram, que a gente tenta ajudar. A gente está com essas lives aqui realmente no intuito de conseguir dar um suporte nesse momento que está todo mundo preso dentro de casa e tentar ajudar da forma que a gente pode, né? Ter uma troca. É isso aí.